Olá, bom dia, turma, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula da semana. Já estamos na terceira aula de Física e vamos iniciar o conteúdo de movimento uniformemente variado. Tá? Nós vimos na semana passada e ontem sobre movimento uniforme, né? Analisamos lá tanto o movimento retilíneo quanto o movimento circular uniforme. E a característica dele é que a velocidade não muda. O movimento acontece todo com a mesma velocidade, com velocidade constante, por isso que ele é classificado como uniforme. Mas agora nós vamos passar para um outro movimento, tá? Um movimento diferente, chamado movimento uniformemente variado. Então, o que será que significa isso? Movimento uniformemente variado. Então, o variado aqui, gente, já vai dizer que alguma coisa muda, tá? Essa palavra ali já vai dizer que alguma coisa muda no meu movimento. O que será que muda? A velocidade, tá? Mas ela muda de maneira uniforme, tá? Então, o que é a característica dos movimentos uniformemente variados? Vai ter alteração de velocidade. O objeto vai acelerar ou vai frear. Tá? Ele vai ter aumento ou diminuição da velocidade. Mas esse aumento ou diminuição, gente, ele sempre vai acontecer de maneira uniforme e constante. Tá? Então, nesse caso, surge a aceleração, que eu não tinha lá no movimento uniforme. A aceleração era sempre nula porque não tinha variações de velocidade. Tá? Mas aqui não. Aqui nós vamos ter aceleração. Mas a aceleração vai ser constante. Tá? Porque a minha velocidade vai sempre aumentar na mesma proporção ou sempre diminuir na mesma proporção, sempre constantemente. Tá? Digamos que a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, então no primeiro segundo a minha velocidade vai sair do zero e vai aumentar para 3, no próximo segundo ela vai aumentar para 6, no próximo segundo ela vai aumentar para 9, depois para 12, sempre de 3 em 3, uniformemente. Tá? Ou se eu tiver uma aceleração de menos 5, digamos, e o meu objeto está se movendo com uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ela reduz para 20, depois para 15, depois para 10, depois para 5 e assim sucessivamente, até o objeto parar, tá? Porque daí significa que ela está diminuindo de 5 em 5. Então, diminui de maneira uniforme, tá? Então, vamos lá. Qual que é a característica do movimento uniformemente variado? Então, é um movimento que vai possuir, gente, alteração de velocidade, a alteração de velocidade pode ser que a velocidade pode aumentar ou diminuir, as duas situações, tá? Eu vou ter aceleração constante, tá? Então vai ter sempre a aceleração. E é bom vocês já lembrarem que às vezes precisa aqui. A aceleração tangencial, que é essa que mede variações de velocidade, ela é calculada fazendo variação da velocidade divididos por tempo. Lembrem lá dessa formulazinha, tá? E daí agora, gente, como nós temos alteração da velocidade, então o que significa? Se a minha aceleração é positiva, se a minha velocidade está aumentando, eu percorro espaços cada vez maiores à medida que o tempo passa, tá? Ou se está diminuindo, eu percorro espaços cada vez menores. Mas lembram que para o movimento uniforme só tinha uma fórmula, que era lá a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT, SO mais VT, né? Então, nesse caso, nós vamos ter mais de uma fórmula, porque nós vamos ter tanto a equação horária dos espaços, quanto a equação da velocidade, porque nesse caso a velocidade também muda, tá? Então, quais vão ser as nossas fórmulas, gente? Aqui, ó, a equação da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Tá, ó, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E vamos ter também a equação horária dos espaços. Tá? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tá? Então, ó, espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado divididos por 2.
Tá? Então nós temos essas duas fórmulas para o movimento. Já não é mais uma só igual ao uniforme, são duas fórmulas, porque além do espaço mudar, a velocidade também muda. Essa fórmula aqui, gente, nada mais é do que essa. Tá? Mesma coisa, só que foi desdobrado V menos V0 e tempo, e aqui isolando o V, a gente fica com aquela fórmula lá. É a mesma fórmula. Tá? Vocês podem utilizar tanto essa quanto essa para calcular acelerações ou velocidades. Aí o que a gente pode ver agora a respeito dos gráficos, gente? Os gráficos de movimento uniforme, eles eram os da velocidade, eram em linha reta, porque a velocidade não mudava, lembra? E o dos espaços eram retas crescentes ou retas decrescentes. Retas crescentes quando o objeto ia a favor da trajetória, retas decrescentes quando ele ia contra. Agora aqui, que tipo de gráficos que nós vamos ter para o nosso movimento uniformemente variado? Então, eu vou ter gráfico de velocidade e de espaço. Tá, gente? Vou fazer aqui do outro lado, que fica melhor de visualizar. Então, vou fazer aqui do ladinho. Então, quando eu tenho o gráfico da velocidade, o que nós observamos em relação à nossa equação horária aqui da velocidade? É uma função do primeiro grau, tá vendo? Então, ela vai ser uma reta crescente ou reta decrescente, tá? Lembrando que aqui vai ser velocidade e aqui tempo. Velocidade e tempo, tá? Então, o que significa quando a minha reta é crescente? Significa que a velocidade está aumentando, tá? Velocidade aumentando, velocidade positiva. Ó, o módulo da velocidade está aumentando aqui, então, aceleração positiva. Tá? E aqui, quando reta decrescente, ó, a velocidade está diminuindo. Então, significa que eu tenho uma aceleração negativa, o objeto está freando. Tá? Isso eu posso observar em relação aos gráficos. Aqui, ó, onde a reta corta o eixo aqui das coordenadas, é sempre a minha velocidade inicial. É o valor que a velocidade iniciou o movimento. Tá? E aqui, no caso da decrescente, quando corta o eixo aqui, é que a velocidade é zero nesse ponto, tá? Então, esse é o gráfico de velocidade por tempo, tudo bem? Mas nós temos também o gráfico, gente, de espaço por tempo. Como que vão ser os nossos gráficos de espaço por tempo? Se eu for analisar a nossa função horária aqui, tá vendo que ela é uma função do segundo grau, porque tem que ir ao quadrado? Então, vocês já aprenderam lá na matemática que as funções do segundo grau, elas são representadas através de parábolas, tá, gente? Então, eu vou ter assim, ó, parábolas com a concavidade para cima ou parábolas com a concavidade para baixo. Bem torta essa minha parábola aqui, né? Tá? Lembrando que aqui estou medindo o espaço por tempo. Espaço por tempo, tá? O que significa, gente, parábola com concavidade voltada para cima? Significa que a aceleração é maior que zero, tá? Parábola com concavidade voltada para baixo, a aceleração é menor que zero. E sempre aqui no pontinho onde tem inversão, ó, a velocidade é igual a zero. Tá? Isso que a gente pode observar em relação aos gráficos. É a análise de gráfico igual vocês fazem em matemática, na verdade. Tá? E, gente, para equações do segundo grau, a gente tem uma fórmula muito importante, que é bastante utilizada, que é a equação de Torricelli. Tá? Para que serve a equação de Torricelli? A equação de Torricelli, gente, ela é quando eu pego essas duas equações aqui, isolo o tempo, substituo uma dentro da outra. Porque é uma equação que não possui a incógnita t. Tá? Eu posso calcular acelerações ou deslocamentos, ou enfim, sem utilizar o tempo. E existem muitos exercícios que não dão o valor do tempo. Então, a equação de Torricelli vocês vão utilizar sempre que o exercício não der intervalo de tempo. Tá? Ela é bem importante, tá, gente, no estudo dos movimentos uniformemente variados. Então, a fórmula é o seguinte: V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S.
tá? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, quando que o objeto andou ali em metros. Tá? Então essa equação ela é independente do tempo, e sempre que não tiver tempo vocês vão utilizar essa equação aqui. Tá? Então nós temos ali na apostila 2 exemplos resolvidos, tá, gente? Já está resolvido, mas só para vocês verem como foi aplicado utilizando a equação de Torricelli, na página 48. Então vamos lá, ó, lá diz o seguinte: que partindo do repouso, um objeto se movimenta com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Depois de percorrer 6 metros, qual vai ser a velocidade dele? Então, ó, não falou nada de tempo no exercício, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a minha equação de Torricelli, ó, para o nosso exemplo 1, e vou resolver. Eu quero saber qual que é a velocidade final, então eu quero descobrir o V aqui. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele era 0, tá? Bem mais. O 2 aqui é da fórmula. O A, eles falaram que a aceleração valia 3, e eles falaram que o objeto percorreu 6 metros. Tá? Então aqui, ó, 0 ao quadrado é 0 mesmo, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. E tirando a raiz quadrada aqui de 36, eu sei que a velocidade é 6 metros por segundo. Tá? Aí já o nosso segundo exemplo resolvido lá. Está dizendo que um automóvel estava numa velocidade de 108 km por hora, mas ele começa a frear e durante essa frenagem ele percorre 300 metros. Eu quero saber qual que foi a desaceleração dele, para ele conseguir parar nesses 30 metros. Tá? Então aqui, ó, vamos ver o nosso exemplo 2. Então agora o que eu sei, gente? A velocidade, se ele parou, a velocidade final é 0. Tá? Então aqui, ó, velocidade final 0. A velocidade inicial era 108, mas eu não utilizo quilômetros por hora. Tá? Então dividido por 3,6, 108 divididos por 3,6 é 30. Mais 2 vezes, aqui eu quero saber a aceleração, tá? E o ΔS ali, o espaço percorrido pelo móvel foi de 300 metros, tá? Então, só substituir ali. Então, finalizando aqui, gente, ó, esse 300 ao quadrado vira 900 e vai passar para lá negativo. E aqui, ó, 2 vezes 300, 600A. O 600 passa para lá dividindo e eu vou ter aqui uma resposta de uma aceleração negativa de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. E tá certo, porque o objeto está freando, tá? Ele está diminuindo a velocidade dele. Então, a aceleração é negativa de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, para vocês relembrarem um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado. E eu quero que vocês façam os exercícios, tá, gente? Os exercícios da página 48. É só o número 1 e o número 2, tá, gente, como tarefa. Então, no número 1, ele está perguntando sobre velocidade e espaço, tá? Então, vocês vão utilizar as duas fórmulas aqui. Vão ter que descobrir a velocidade final e o espaço final. E no exercício número 2, vocês vão utilizar a fórmula da velocidade aqui, tá? Então, faço o exercício número 1 e número 2 como tarefa e na próxima aula a gente corrige e continua com os outros exercícios, tudo bem? Então, até a próxima aula.